Alô, galera! Como estamos? Antes de qualquer coisa, quero lembrá-los de que estamos com inscrições abertas para o Social Media Bestseller. No final da aula eu vou falar um pouquinho sobre o nosso treinamento e daí eu posso tirar dúvidas de vocês se vocês quiserem, eu posso abrir a plataforma. Mas a ideia é que durante o treinamento a gente foque majoritariamente para falar sobre o elefante roxo, verde neon na sala, que é essa parada de postar 1975, 1467 conteúdos por dia. Então é isso. Para quem está chegando agora nos Week Talks, sintam-se muito à vontade para fazer perguntas no chat. É para isso que eu estou aqui. Conforme eu for progredindo com os conteúdos, vocês podem me trazendo perguntas e daí eu vou pausando para ir conversando com vocês. Então vamos lá. Minha opinião sobre postar 10 conteúdos por dia e o que fazer quando o cliente pede isso, porque eu sei que muitos clientes de vocês viram essa trend, entre muitas aspas, e deram uma live surtada de tipo, não, eu quero postar mais e não sei o que, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Alguns dos maiores nomes do digital começaram a postar muitos vídeos por dia e um deles foi o Leandro Ladeirinha, que postou um vídeo, o primeiro vídeo dele, né, nessa nova trend que foi postada aqui no dia 1º de agosto, falou publicamente que ele está testando esse novo formato e que a ideia dele era postar o máximo de conteúdo que ele conseguisse, que seriam aí os 10 vídeos por dia, e foi neste momento que uma bomba nuclear nos atingiu na cabeça, e agora todo mundo quer fazer isso de postar muitos conteúdos por dia. Mas vamos combinar que isso não é novidade nenhuma, né? Vamos rebobinar, porque essa onda do Yap Content e do Lo-Fi... Vicky, qual que é a diferença de Yap Content e Lo-Fi? Nenhuma, tudo a mesma coisa. Mas isso tá rolando faz um tempo. Inclusive, eu cantei essa bola pra vocês em dezembro de 2025, porque eu falei, galera, tem uma galera, assim, grande, relevante, que tá produzindo uma quantidade absurda de conteúdo diariamente, e eu acho que isso vai chegar aqui pro nosso mercado muito em breve, e foi o que aconteceu, 8 meses depois estamos aqui. E tem uma galera surfando muito bem esse movimento. Aí eu posso citar o Afonso Molina, a Ana Elisa, que é uma mentora de posicionamento. A gente tem o Anei Araújo, que fala sobre viralização. A gente tem os 3 sócios do G4, que produzem conteúdo na mesma intensidade, praticamente. Eu acho que o Alfredo aqui, ele se destaca um pouquinho mais, mas os outros 2 produzem pelo menos 9 conteúdos por dia, 8 conteúdos por dia, alguma coisa nesse sentido. Então, qual que é o meu objetivo aqui com essa aula? É fazer vocês saírem desse medo, dessa angústia de, beleza, eu tenho que copiar necessariamente o que essa galera, esses grandes nomes estão fazendo, para que vocês entrem no módulo de, eu sei por que isso funciona, eu sei qual que é a lógica por trás disso, mas eu também sei que eu preciso calcular para ter certeza de que isso vai ou não fazer sentido dentro da minha rotina ou da rotina do meu cliente. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar pra vocês, fazer vocês entenderem por que essa galera tá fazendo isso. Porque quando a gente vê esse tipo de movimentação, nosso primeiro pensamento é, olha só, eles surtaram, que coisa. O jogo do orgânico, ele tem mudado há um tempo, na verdade ele tem mudado conforme a produção de conteúdo no Instagram vai crescendo. Eu sinto que em 2020 era muito fácil um perfil grande fazer um conteúdo e esse conteúdo alcançar 100 mil pessoas, enquanto hoje um perfil grande pode fazer um conteúdo e não existe mais uma média de alcance. O alcance está oscilando muito, seja por conta de algoritmo, querendo ou não, mas também, principalmente, porque a oferta de conteúdo está muito maior. Então você precisa ser cada vez mais estratégico e produzir conteúdos cada vez melhores para conseguir se comunicar com a mesma quantidade de pessoas que você se comunicava em 2020. Então, o mesmo conteúdo bom que você postava em 2020, hoje não é mais suficiente para garantir uma boa taxa de visualização, uma boa taxa de alcance, ou seja, ele não garante mais que ele vai furar a bolha de alguma forma. Então, eles fizeram a seguinte conta. Se antes a gente conseguia fazer um conteúdo e esse conteúdo alcançava 100 mil pessoas, agora a gente posta um número maior de conteúdos ruins e a gente acaba com um número maior de alcance do que a gente tinha em 2020. A lógica é essa. Então, antes eu fazia um post, esse post tinha 100 mil visualizações. Agora eu faço um post, ele tem 20 mil. Se eu fizer 6 conteúdos nesse num dia, eu vou fechar o dia com 120 mil. Então, meu saldo ainda vai fechar no positivo. Mesmo que seja diluído em 6 peças diferentes. E de quebra, um ponto muito positivo de você postar em volume, e assim, eu acho que é nítido para qualquer pessoa, que você tem um espaço absurdo de experimentação. Seja experimentação de gancho, de tema, enfim, o Instagram virou literalmente um laboratório.
Se você erra um conteúdo naquele dia, não tem problema, você tem mais 5 conteúdos que você pode substituir. Aqui eu estou usando o exemplo que eu construí no slide anterior, falando de 6 conteúdos, mas a lógica é essa, você tem um espaço muito maior para acertar e um espaço muito maior para errar. Mas será que essa lógica faz sentido para você ou para o seu cliente? I don't know. Qual que é as 3 grandes análises que a gente precisa fazer e que quase ninguém faz? Primeira delas, o custo. Quando a gente está falando de produção de conteúdo em volume, a gente tem que arcar com o custo, seja ele financeiro ou seja ele de tempo. Segundo ponto, o ego, querendo ou não. Será que você tem estômago para ver os seus números sendo diluídos em vários conteúdos no dia? E terceiro ponto, a assertividade. Quando a gente está falando de produzir conteúdo em volume, a gente está falando de escala. E como que a gente vai escalar uma coisa que ainda não é sólida, que ainda não existe de fato dentro do seu posicionamento e dentro da sua produção de conteúdo, que é o caso da maior parte dessa galera que está surtando porque acha que tem que produzir muito e ainda não tem o básico, a estrutura mínima viável. Então, o primeiro ponto, o custo. Quantidade de conteúdo semanal, quando a gente senta para definir isso, eu sempre falo isso para as minhas alunas, que estratégia de conteúdo é uma variável, é um ponto que depende de 3 variáveis. Seu contexto de vida, o contexto do seu negócio e o contexto do mundo que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de custo, a gente também tem que considerar o seu contexto de vida. É uma lógica de alocação de orçamento ou uma lógica de alocação de tempo. Existem 2 moedas que a gente pode usar para pagar por produzir conteúdo em volume. Tem a moeda do dinheiro, que é basicamente você pagar uma equipe para te ajudar nessa produção, para garantir que essa produção vai ser sustentável a médio e longo prazo. Ou a gente tem a moeda de tempo, que é você sentar a bunda na cadeira e produzir conteúdo tal qual um psicopata. Só que tem um custo que a gente esquece de embutir nisso, que é essa galera que já está nesse nível de produção de conteúdo, chegou num ponto onde eles só conseguem abrir a câmera e falar, de boa. Só que nós, meros mortais, a gente não tem esse molejo, a gente não tem esse relacionamento com a câmera, a gente não tem esse envolvimento, não temos essa simpatia. Então, pra gente vai ser 1000 vezes mais difícil e vai demorar muito mais tempo. Então, é isso que eu chamo de tempo de aperfeiçoamento. É o tempo que você vai investir até que você fique boa o suficiente na frente da câmera para que aquele volume de conteúdo que você está produzindo gere algum tipo de resultado. Isso aqui também entra na variável de custo. Segundo ponto que a gente tem que pensar é o ego. E aqui, para a maior parte dos clientes, aqui que vai estar a maior dificuldade deles da vida. Se você não tem uma comunidade engajada, se você não tem esse molejo sim com a câmera, os seus primeiros conteúdos vão ser efetivamente conteúdos ruins, vão ser conteúdos que vão ser chatos, que você não vai querer consumir e tal. E aí vai acontecer o seguinte, vamos supor que você faça 3 conteúdos na semana e esses conteúdos tenham 300 likes, cada um deles. Aí você passa para fazer 5 posts por dia e esses 5 conteúdos que você vai postar por dia vai ter aí 20, 30 likes cada um deles. E aí você vai olhar aquilo e você vai falar, cacete, meu Instagram está uma merda. O algoritmo está me prejudicando. Não, porque eu perdi todo o meu engajamento. E faz sentido, parece realmente que você perdeu todo o engajamento, mas se a gente fizer a conta, a gente vai ver que não é bem assim, só que ninguém vai parar para fazer essa conta. Ah, Vicky, mas é um jogo de longo prazo, roleta na somatória. Sim, eu concordo. A pergunta que interessa é se você, ou se o seu cliente, obviamente, tem estômago para ver esse número despencando por meses seguidos até que você consiga ter alguns acertos pontuais que vão te direcionar para o tipo de conteúdo que vai funcionar neste formato de criação. Eu tenho provas e evidências, peguei print do perfil do Alfredo, que é um dos sócios do G4. O Alfredo é o sócio do G4 que é responsável pelo marketing deles. Alfredo adota uma estratégia de produção de conteúdo em volume. Inclusive, eu estava assistindo alguns conteúdos dele antes de trazer essa aula, porque eu acho que, para mim, ele é uma grande autoridade nesse assunto e tem um embasamento técnico bem interessante. E olhando os conteúdos dele, você consegue ver que vários deles têm métricas ocultas. Por que um grande player oculta métricas? Porque está abaixo do que ele espera. A gente consegue ver claramente qual que é a linha. Se tiver menos de 1000 likes, aquele conteúdo, as métricas daquele conteúdo estão ocultas. Se tiver mais de 1000 likes, as métricas daquele conteúdo vão aparecer. Não estou falando especificamente que, todo mundo que oculta métricas é porque tem um post que está com o número de likes um pouco abaixo. Não estou falando isso,
Mas é o que dá a entender quando a gente pega para olhar esses perfis desses criadores que estão apostando nesse formato lo-fi. Você não vê um post com o número de curtidas que dá para todo mundo ver que esteja com menos de 1000 likes. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer é o ponto da assertividade. Então, se você decidiu pagar o preço, saiba que este trabalho apenas está começando. Se a gente está falando de volume, a gente fala de escala. É uma relação muito óbvia. Tudo que a gente aumenta o volume, a gente faz isso pensando em ganhar escala e conseguir aumentar o nosso faturamento, o nosso contato com o cliente, o nosso lucro, enfim. A grande questão é como escalar alguma coisa que não existe. Não tem como. Vou continuar usando o exemplo do Alfredo. Ele posta de 9 a 12 conteúdos por dia com lógica de funil em cada momento desses blocos. Então, de manhã, ele posta um conteúdo de crescimento, um meio de funil e um fundo de funil. À tarde, um para crescimento, um para meio de funil, um para fundo de funil. À noite, um para crescimento, um para meio de funil, um para fundo de funil. O que passar disso, os conteúdos a mais que ele produz, provavelmente vão ser conteúdos voltados para crescimento ou conteúdos voltados para conexão. Vocês entendem que uma estrutura dessa é uma estrutura extremamente complexa de ser desenvolvida por qualquer pessoa, especialmente por pessoas que não trabalham com marketing? Vocês concordam nisso? Que conseguir ter ideias e conseguir ter temáticas e linhas editoriais muito bem definidas para fazer pelo menos 4 conteúdos de crescimento num dia é um rolê do cacete. Inclusive, essa informação saiu desse episódio aqui no YouTube, uma aula dele, aula de posicionamento, que foi postada 13 dias atrás, então eu trouxe dados mais atualizados para vocês não acharem que eu estou tirando essa informação do além. Tá percebendo o tamanho do trabalho? O buraco é infinitamente mais embaixo do que você gravar vários vídeos e de que você simplesmente abrir a câmera, colocar uma headline e falar sobre um tema que você acredita. Deixa eu olhar aqui o chat. E qual que é o ponto? Isso dá muito trabalho. E o trabalho da maior parte das pessoas não é produzir conteúdo. O trabalho da maior parte das pessoas é trabalhar. Olha só, quem diria, Sherlock? O meu trabalho é ser social media. O trabalho do seu cliente é ser dentista, advogado, confeiteiro, sei lá. Ele tem as coisas dele que ele precisa fazer. Então, postar 10 vezes por dia é humanamente impossível para quem tem outro trabalho, a não ser que exista dinheiro para bancar uma equipe fazendo captação o dia inteiro. Ou seja, sim, eu acho que é uma tendência real. Eu acho que pode ser inteligente para a maior parte das pessoas, pensando sinceramente, mas ela não é aplicável para mais de 90% do público. Então é uma tendência que ela vai fazer sentido e ela vai beneficiar uma parcela muito pequena de criadores de conteúdo. Aí você pode olhar para tudo isso e perguntar: meu Deus, Vicky, mas não dá para crescer então no Instagram agora? Sem se matar de gravar vídeo, aquela conta que você mostrou pra gente, ela é 100% real, realmente não tem como fugir muito disso? Cara, dá pra entregar resultado pro seu cliente, até pra acalmar um pouquinho os ânimos dele, sabe? Postando 3 vezes na semana. Eu quero mostrar pra vocês um case da Mobran, porque ele é um case que aconteceu muito próximo da gente e foi muito doido acompanhar de perto, porque realmente a gente posta 3 vezes por semana pra Gabi. Então, a Gabi chegou com menos de 3 mil seguidores pra gente, 2.800 pelo que tá no print aqui, e ela tava num nicho hiper, ultra, mega, blaster, nichado, um nicho assim, ó, bem pequeno, que era especificamente canto para teatro musical. E hoje, a gente começou a trabalhar em agosto do ano passado, então vou falar que faz um ano. Hoje a Gabi tá com 12 mil seguidores, postando majoritariamente carrosséis, porque, enfim, eu não vou falar que a gente não postou vídeo, mas a gente deve ter postado uns 25, 30 vídeos nesse período, mas foi majoritariamente carrosséis nesses últimos 12 meses. E o que tem por trás desse resultado? Quais são os 3 pontos principais? Primeiro, a gente usou muito o que eu chamo de princípio de autoridade roubada, que basicamente foi identificar quem já era autoridade no nicho dela e usar a trajetória dessas pessoas, obviamente sempre que de uma forma muito respeitosa, com zero objetivo de falar mal, de denegrir, porque eu não acredito nesse tipo de marketing, mas sempre com respeito e trazendo uma análise real que fosse agregar valor para a audiência da Gabi de alguma forma, para chamar a atenção daquele público que a gente gostaria de atrair. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, metodologia de produção de conteúdo validável. Então, a gente identificou quais são os conteúdos, os temas de conteúdos, os formatos de conteúdos
que faziam sentido para o público da Gabi, que poderiam gerar resultado e a gente a gente repete, sem ficar dependendo de ter novas ideias geniais. E o terceiro ponto que eu acho muito importante, teste, muito teste, quantidades absurdas de teste, até a gente chegar nesse lugar que a gente está hoje. Eu acho que a gente ficou uns 3 meses produzindo conteúdo e com um resultado muito tímido. E depois que a gente conseguiu começar a identificar essas pessoas, autoridades, que a gente poderia usar no nosso conteúdo e começar a aplicar a metodologia de produção de conteúdo que nos permitisse replicar sem que aquele conteúdo ficasse chato ou muito manjado, a gente conseguiu alcançar esse crescimento que, sinceramente, para mim, é muito massa conseguir entregar enquanto social media de um projeto. E eu sei que muitas pessoas podem olhar esse número e falar, tipo, é pouco, sei lá. Só, cara, são 3 conteúdos na semana, majoritariamente carrosséis, para um nicho hiper, ultra, mega blaster específico. Não é pouco. Às vezes a gente fica meio bitolada com esses números bizarros e maravilhosos, mas na vida real, em 80% dos casos, as pessoas vão crescer aos poucos e tá tudo bem. Eu acho que o importante é construir com uma certa constância, do que depender de picos aleatórios de viralização, sabe? Como educar o cliente para ele entender? Cara, eu acho que a gente tem que ser muito transparente. Assim, olha, eu sempre fecho o contrato falando, os primeiros meses vão ser meses de teste. Os primeiros meses a gente vai ter, provavelmente, um número menor de resultados. E aí, desde o primeiro momento mesmo, desde o momento de onboarding, desde antes da gente assinar o contrato, é uma coisa que a gente tem esse cuidado de sempre trazer para a atenção do cliente, para que ele não veja esses resultados abaixo, ou não abaixo, né, mas para que ele não veja esses resultados constantes e acredite que é uma coisa que esteja desalinhada. Às vezes o cliente está com as expectativas desalinhadas, às vezes acontece e a gente puxa ele de volta para a realidade. E aí você pode estar pensando, oh my god, Vicky, mas eu não consigo gerar esse tipo de resultado para o meu cliente, meu Deus, me ajude, o que eu faço? É exatamente isso que eu ensino dentro do Social Media Bestseller. Para quem não conhece o Social Media Bestseller, não estava presente nos socials, não acompanhou toda a trend nos últimos dias, é um treinamento com 3 pilares principais. A gente tem conteúdo, a gente tem marca pessoal e a gente tem gestão. Então, na parte de conteúdo, eu vou explicar justamente a metodologia que a gente usou nesse caso da Gabi, que é como criar uma estratégia, como analisar as métricas, como usar os formatos validados ao seu favor. Esse aqui é um print do nosso banco de formatos. Então, são os formatos que a gente usa em carrossel, em Reels, em produção de stories, inclusive, para que você consiga orientar o seu cliente sobre como ele vai produzir stories no dia a dia dele, para que ele vá vendendo os produtos dele aos poucos e no final não dependa de fazer uma mega ação de venda super estruturada e levar a consciência da pessoa, porque a pessoa já vai ter criado o desejo de adquirir os produtos que ele está vendendo. Nosso segundo pilar é o pilar de marca pessoal e vamos falar basicamente sobre como a social media constrói a marca pessoal dela, pensando em como ela vai atrair clientes pelo Instagram. Então aqui o meu objetivo é tirar você dessa pira de só depender de indicação ou só depender de fazer prospecção ativa. E o terceiro ponto, gestão, processo, rotina, precificação, como que eu vou delegar, quando eu vou delegar, o que eu faço quando o cliente entra, o que eu faço quando o cliente sai, modelo de contrato, enfim. A ideia aqui é te ajudar a organizar a sua rotina e as suas demandas para que você consiga entregar as coisas num ritmo confortável, num ritmo que você não fique apagando incêndio 24 horas por dia. Vicky, qual que é a vantagem de entrar no Social Media Bestseller agora? Principalmente o nosso programa de aceleração ao vivo. Então vai começar no dia 2/9 e o nosso programa de aceleração são esses 7 encontros que vão acontecer nesses dias que estão aparecendo aí na tela às 19 horas, onde você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas diretamente comigo sobre os temas que estão dentro do Social Media Bestseller. Então eu vejo que tem 2 grandes vantagens, 2 grandes benefícios que são: você meio que é obrigada a assistir o curso até o final para que você participe dos encontros e consiga de fato tirar suas dúvidas e interagir com aquele tema em específico. E você tem a oportunidade de, sempre que você tiver uma dúvida ou dificuldade, trazer isso para o nosso encontro para que a gente pense juntas. Então, Vi, que aconteceu isso, eu estou com dificuldade com esse cliente. Cara, abre a câmera, abre o microfone, vamos conversar, vamos fazer um brainstorming, vamos traçar um plano de ação de como resolver. Então, para mim, esse é o ponto principal do programa de aceleração. É que você não precisa consumir esse conteúdo e passar por todo esse treinamento sozinha, sem nenhum auxílio. Tudo isso pela bagatela de 997 ou 12 vezes de 103,11. Então, se você tiver interesse, se você achar que faz sentido dentro da sua realidade, se você entender que é uma coisa que realmente pode te ajudar, escaneie o QR Code e se torne uma Social Media Bestseller. Agora eu vou olhar o nosso chat.
Isis, o social media bestseller é para social medias e a rede deles ou para nos ajudar nos conteúdos do cliente? Isis, os dois, tá? O conteúdo que você vai aprender vai funcionar tanto para que você consiga produzir o próprio conteúdo para o seu perfil, tanto que eu falo bastante sobre como que foi o meu processo de sair dessa cadeira apenas de social media e também passar a me posicionar como uma produtora de conteúdo e o quanto que isso me ajudou a atrair bons clientes, mas também todos os exemplos que eu mostrei aqui no banco de formatos são exemplos principalmente meus e dos meus clientes. Então, você também aprende como aplicar essa metodologia para eles, fazendo um onboarding que esteja alinhado e, enfim, tendo essa relação onde você realmente tem insumo, tem informações dos seus clientes para produzir conteúdo. Paola, pode, sem problema nenhum. Fique à vontade, você vai receber o link assim como todas as outras. E Nara, Vicky, como fazer prospecção direta? Diva, eu não acredito muito em prospecção direta, não é uma coisa que eu aplico muito, mas dentro do Social Media Bestseller eu trouxe convidados que são especialistas em uma metodologia de prospecção, que é o Social Selling, e aí eles trouxeram como pensar nessa prospecção, como realmente usar de uma forma inteligente para aprofundar relacionamentos. Michele, tem algo sobre proposta comercial? Sim, a gente mostra tudo o que a gente faz a partir do momento que o lead entra em contato. Então, é bem completo nesse sentido. Manuela, quando encerra as inscrições? Manu, não tem uma data fixa assim para te dar. A gente tem uma meta de participantes. E daí, quando a gente atingir essa meta, a gente vai encerrar. Até para não ficar muita gente dentro do programa de aceleração. Imagina! Fernanda, assisti as aulas no final de semana e já desbloqueei os conteúdos. Ansiosa para começar a assistir o Social Media Bestseller. Eu estou ansiosíssima para o nosso programa de aceleração, para conversar com vocês e para ter a oportunidade de realmente conhecer e poder somar. Cara, o programa de aceleração, eu não calo a boca sobre ele, mas é porque para mim é uma parte muito legal, porque é meio que uma mentoria em grupo sem que vocês tenham que pagar por uma mentoria em grupo. Então, faz muito sentido. Não temos suporte individual, obviamente, mas é um momento ali, é um horário fixo que a gente tem durante 2 meses, onde a gente consegue focar muito no nosso negócio, na nossa empresa. Esqueci de falar alguma coisa, Manfred? Importante, pontos que eu não citei. Dentro do Social Media Bestseller, eu desenvolvi skills para ajudar vocês a aplicarem toda a metodologia. Então, a gente tem skill de conteúdo, skill de carrossel, skill de vídeo, skill de stories. Além disso, a gente tem skill de mapeamento de processos para ajudar vocês a definirem os processos da empresa de vocês. Além de vocês terem acesso aos meus processos, vocês também vão aprender como desenvolver os processos de vocês. Temos robôs no ChatGPT que são chefs que muito treinados assim para ajudar vocês a definirem nicho, persona, público-alvo, enfim, tudo muito amarradinho. Eu me preocupo muito com essa parte de aplicabilidade, sabe? Eu sinto que explicar o conceito já não é mais suficiente, porque a gente precisa mostrar exatamente como fazer aquilo. Então, não sei, eu tenho uma preocupação bem grande em pensar em formas de fazer vocês aplicarem as coisas. O que foi? Ok. Manfred pediu para lembrar vocês que também temos comunidade no WhatsApp. E, caso tenha dúvida, esteja assistindo as aulas e não queira esperar até o nosso programa de aceleração, ou o nosso programa de aceleração já tenha passado, você pode deixar suas dúvidas lá na aba de comentários, que daí sou eu mesma que respondo, e eu respondo de um dia para o outro. Então é bem rápido. Muito obrigada por terem participado. Eu sei que foi um VicTalk super surpresa, que a gente não estava esperando se ver hoje nesse horário. Mas, não sei, eu tava consumindo as coisas relacionadas a esse tema e eu falei, putz, eu queria muito falar sobre isso. E daí eu marquei um VicTalks, dane-se. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!